Olá, seja bem-vindo à edição especial do programa Formação em Debate sobre plantas medicinais. O nosso convidado foi o Dr. Emílio Telesi Júnior, coordenador da área técnica de medicina tradicional e práticas integrativas em saúde. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. Essa veio por WhatsApp, final do telefone 8909. Doutora Emília, a pessoa pergunta, as plantas têm a capacidade de tratar doenças? Poderia explicar como? Sim, as plantas têm capacidade de tratar doenças. Então, a gente dá o nome de plantas medicinais a essa capacidade que as plantas têm. O ser humano, desde a antiguidade, desde os primórdios, né, dos tempos idos, como a gente fala, usa as plantas para tratar os seus males. Todas as plantas, denominadas plantas medicinais, têm uma série de princípios, que nós chamamos princípios ativos. São esses princípios que agem no nosso corpo, provocando a cura das doenças. A gente trata as doenças utilizando esses princípios. Como, por exemplo, os óleos essenciais, os alcaloides, os taninos, os flavonoides e outros princípios que as plantas consideradas medicinais têm. Não só no tratamento de doenças, mas na prevenção também elas são importantes, né? Sim, além de curar, tratar, elas também previnem problemas, ajudando a digestão, o sistema respiratório, o sistema urinário. Então, as plantas têm essa capacidade tanto de prevenir como tratar as doenças. Ótimo. E tem mais dúvidas aqui? Vamos para a próxima? O Caico do SAMU sempre participa com a gente aqui e mandou também a pergunta. O chá de boldo é considerado um digestivo? Qual exatamente é o seu princípio ativo? O chá de boldo é considerado um digestivo, porque o boldo ele estimula a produção de bilis, né? Então, o boldo é considerado um colerético. Então, as pessoas que têm uma dificuldade a gente fala assim vulgarmente, vesícula preguiçosa, o boldo estimula a produção de bilis. Então, ajuda sim a digestão. O princípio ativo do boldo, todas as plantas têm inúmeros princípios ativos. Não é um único princípio ativo. Mas eu posso destacar do boldo o óleo essencial. Então, você diz óleo essencial de uma planta, é porque somente esta planta tem esse tipo de óleo. Por isso que nós chamamos óleo essencial. De cada planta tem óleos essenciais. Assim. Então, mais uma dúvida esclarecida, a gente vai para a próxima. Será que é a sua pergunta? Vamos lá? A Shirley Suzuki, do Seco Parque do Crote, mandou para a gente também. A dúvida dela é, quais os boldos que temos no Brasil? Eles podem ser substitutos do boldo do Chile? Então, nós estamos falando do uso da planta com fins terapêuticos, com fins medicinais, né? O boldo terapêutico é o boldo do Chile. Este sim é um boldo que nós recomendamos. O boldo do Chile não cresce no Brasil. Nós temos boldos aqui, né? Inclusive aqui mesmo, na Escola Municipal de Saúde, tem boldo aí nos jardins. Mas eles não têm um efeito terapêutico medicinal como o boldo do Chile. Então, o boldo brasileiro, ele tem um sabor amarguinho, pode ter um leve efeito, mas nós que trabalhamos com plantas medicinais, nós não recomendamos o uso do boldo com fins terapêuticos, o nosso boldo, apenas o boldo do Chile. Por isso é importante ter atenção na hora de adquirir esse tipo de boldo, se a pessoa tiver a intenção de um tratamento terapêutico. Exatamente, não é assim, qualquer boldo, nós precisamos reconhecer, saber exatamente que planta nós estamos usando. E ela no mercado, se encontra ela em vários tipos específicos, por exemplo, variados na verdade, como por exemplo a folha seca, triturada. Então,
essa pergunta é bastante interessante. Nós recomendamos o uso da folha desidratada, a folha seca. Podemos usar a planta in nativa, não há problema nenhum. Mas a folha seca, bem guardada, bem acondicionada, devidamente colhida na época certa, essa sim, identificada exatamente por farmacêutico com conhecimento, reconhecido, tudo, essa é a planta que a gente deve usar. Então, de preferência, nós recomendamos o uso desse tipo de planta, né, totalmente confiável. Ok, por isso temos que ter muita atenção na hora de adquirir, né, e fazer o tratamento terapêutico com as plantas ideais. Bom, vamos para a próxima pergunta que recebemos. Essa veio do Peter Xavier da Cruz, do Hospital do Servidor Público Municipal. Ele também sempre participa com a gente, o Peter, viu, doutor Emílio? Ele pergunta se plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos são a mesma coisa. Não, Peter, essa pergunta é bastante interessante. São coisas diferentes. O fitoterápico é a planta trabalhada, industrializada e retirado o seu princípio ativo, um ou mais princípios ativos da planta. Nós temos fitoterápicos com vários princípios ativos de uma mesma planta. Outros fitoterápicos são com apenas um princípio ativo da planta, né? E a planta medicinal, então, ela é diferente. Ela é in natura, ela contém vários princípios ativos. Eu, pessoalmente, sou mais adepto da planta medicinal, porque eu acabo acreditando que esses princípios têm um sinergismo entre eles, né? Então, a função terapêutica é mais potente, tem uma ação mais segura, desde que, evidentemente, essa planta seja de origem confiável. Olha, a vocês que estão enviando, já enviaram a sua pergunta, obrigada pela participação, a Shirley, o Peter, o Caico. Faça como esse pessoal, envie também a sua dúvida. E tem mais aqui, doutor. Vamos lá. Ó, outra do Peter. As plantas medicinais podem oferecer risco para mulheres grávidas ou que estejam na amamentação? Sim, Peter. Tem plantas que nós não recomendamos o uso durante a gravidez, mesmo também durante a lactação, as lactantes, né? Nós temos uma planta muito comum entre nós, que é a menta, o hortelã, né? Que um dos riscos do uso terapêutico dessa planta ela pode provocar a inibição da lactação. Então, a gente não recomenda, né, o uso dessa planta. Não é que uma uma lactante não possa tomar uma xícara de chá de hortelã, isso não há problema nenhum. Quando eu estou falando em uso terapêutico da planta, é o seguinte, eu vou aproveitar para responder isso. Uso terapêutico de uma planta significa a pessoa tomar de 3 a 4 xícaras de chá por dia da planta durante 15 dias, 3 semanas, por aí. Isso é uso terapêutico, né? Então, você tomar uma xícara de chá de menta, uma mulher que está amamentando, isso não causa risco nenhum, a mulher pode tomar sem problema nenhum. Ótimo. E se você tiver dúvidas sobre a nossa conversa, basta nos enviar a sua pergunta. Escrevendo para a gente agora em algum dos endereços abaixo, é possível que a gente responda ao vivo aqui no programa, mas se por algum motivo não der para escrever para a gente agora, não tem problema. Pode enviar a sua dúvida assim que você puder. Porque o mais importante é que você não fique com nenhuma interrogação na cabeça, ok? A gente encaminha, o doutor Emílio responde depois para você. Mas se der tempo, manda para a gente agora. Vamos para mais uma dúvida aqui. Essa veio por WhatsApp, final do telefone 0459. Em quais sintomas podemos recomendar o uso de plantas medicinais? Então, hoje o Brasil reconhece cerca de 80 plantas nossas produzidas que nascem aqui no Brasil que têm efeito terapêutico, que têm uso medicinal. No entanto, não dá para a gente generalizar
quais os sintomas que nós devemos usar as plantas. De um modo geral, nós usamos as plantas para sintomas digestivos, sintomas respiratórios, sintomas urinários também, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, tem pessoas que têm infecção urinária de repetição. Significa que a cada mês, 2 meses, pega uma infecção urinária e fica tomando repetidamente antibióticos, e aí volta a infecção urinária. Nós temos uma experiência que, nessas condições, se a gente recomendar o uso da cavalinha, né, um chá de cavalinha, tomar 3 ou 4 xícaras de chá por dia, durante 15 a 20 dias, nós conseguimos evitar essas infecções urinárias de repetição. Mas não dá para a gente generalizar assim em quais sintomas. Nós temos que ter o diagnóstico. O importante é saber, não é sintoma, é diagnóstico do problema, né? Os sintomas são vagos. Então, a planta medicinal, ela precisa ser muito bem indicada, saber o que nós estamos fazendo com ela. Ótimo. Mais uma dúvida esclarecida. Qual será a próxima? Vamos dar uma olhada aqui. Mais uma pergunta da Shirley, do Seco Parque do Crote. Agora ela pergunta como me capacitar para poder indicar plantas medicinais aos usuários do SUS. Olha, Shirley, nós, da Secretaria da Saúde, temos feito cursos para orientar os funcionários da rede o uso das plantas medicinais. Esses cursos têm sido abertos para todas as categorias profissionais. Então, orientamos, porque a gente tem feito isso com o intuito principal de resgatar o conhecimento popular do uso das plantas. Mas as pessoas precisam saber quando indicar, como usar as plantas. Então, normalmente, nós estamos fazendo cursos, não só a gente da Secretaria Municipal da Saúde, também a Secretaria do Verde e Meio Ambiente faz regularmente cursos de plantas medicinais. Atualmente, o Verde está fazendo um curso que acontece às sextas-feiras lá no Parque do Ibirapuera. E o ano que vem, nosso plano, né, é continuar fazendo isso e capacitando cada vez mais o pessoal da rede. Quem tiver interesse, doutor Emílio, o pessoal que está nos assistindo agora, o que ele deve fazer? Ele procura a coordenação do seu território, o gerente da unidade? Qual que é o procedimento ideal para ele poder, se não dá tempo, né, de entrar nessa turma que está em andamento, mas de já se preparar para o próximo curso? Então, essa turma que está em andamento, o curso já está na metade, não dá mais para entrar, mas a gente divulga isso é divulgado amplamente, né? E não se preocupe, Shirley e outros trabalhadores, que o ano que vem nós divulgaremos isso amplamente na rede e faremos outros cursos, são cursos curtos, onde as pessoas aprendem a cultivar a planta nos canteiros, na terra, em pequenos vasos, como secar, como armazenar e como usar as plantas. Todos esses cursos que a gente faz são cursos com orientação, com textos, e as pessoas, com o texto na mão, vai saber, em caso de dúvida, quando usar a planta. Ótimo. Shirley, então já combina com o pessoal aí do SECO, os colegas de trabalho, para se prepararem para o próximo curso, todo mundo poder participar, ok? Vamos para mais uma pergunta. A Raquel Aparecida Silvestre, do Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, pergunta, existe planta que produz insulina? Olá, Raquel. Eu não sei responder essa pergunta para você. Eu vou pesquisar isso. Eu desconheço uma planta que produz a insulina. Nós temos plantas que estimulam as funções digestivas, inclusive a função do pâncreas, né, que produz a insulina. Mas não a planta produzir insulina. Nós temos plantas também que ajudam o tratamento do diabetes mellitus, mas sem produzir insulina. Eu não conheço, vou ver, né, se existe alguma planta dessa natureza. Agora, ali no Hospital da Vila Nova Cachoeirinha, Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, tem um grupo de profissionais que trabalham com práticas integrativas, com plantas medicinais, ali dentro do Hospital da Cachoeirinha, e recomendo
que você até troque algumas ideias com eles nesse sentido. Ótimo, Raquel. Mesmo assim, depois a gente encaminha, o doutor Emílio responde para você sobre essa questão, tá bom? Obrigado pela sua participação e o pessoal do hospital também, que tem participado conosco. Olha, chegou uma pergunta agora por WhatsApp. A Laís, da UBS Vila Campestre, quer saber, os médicos e outros profissionais capacitados no SUS prescrevem normalmente as plantas medicinais, indicam verbalmente? Oi, Laís. A gente tem orientado também os médicos da rede. Nós temos quatro fitoterápicos na rede municipal de saúde, que é a espinheira santa para distúrbios digestivos, a garra do diabo para dores articulares, a valeriane para questões de insônia, as pessoas têm dificuldade de dormir, e a isoflavona é indicado para as mulheres na fase do climatério. Essas plantas, esses fitoterápicos, existem na rede. Os médicos prescrevem esses medicamentos. A orientação, a gente dá cursos para orientar os médicos nesse sentido. Tem um memento distribuído na rede para os médicos, mas não é orientação dos médicos, dos trabalhadores, simplesmente pode falar o uso das plantas, mas quando a gente recomenda o uso terapêutico da planta, nós temos que escrever no receituário, orientando direitinho como usar a planta, como torná-la, como extrair com o chá, né, os princípios ativos dela. Então, nós podemos conversar, falar, mas nós temos que fazer a prescrição obrigatoriamente. No caso, então, da indicação de um tratamento terapêutico com plantas medicinais, somente o médico pode fazer a prescrição? Então, veja, somente os médicos têm hoje a competência de prescrever o fitoterápico. Né? Nós, na nossa área da atenção básica, nós estamos orientando os profissionais da rede, qualquer profissional, fazer a orientação, o uso, a recomendação da planta medicinal, né? Desde que ele fez o curso e foi considerado aprovado no nosso curso, tá certo? Então, nós estamos fazendo isso. Então, essa orientação do uso da planta medicinal, quando se tem o diagnóstico, exatamente o que a pessoa tem, né, o problema que ela tem, nós estamos abrindo essa orientação para todos os profissionais que fazem o nosso curso. Então, tem todas as orientações, contraindicações para usar a planta. Ótimo. Mais uma dúvida respondida, temos mais perguntas aqui. Vamos lá. Outra pergunta do Caico, do SAMU. Agora ele pergunta sobre o tamarindo, se é uma fruta originária de qual país e qual é o seu principal benefício? Olha, o tamarindo, possivelmente, ele seja originário da África, né, da região mais central da África. E o uso medicinal se recomenda especialmente para uma função laxativa. É isso, ok. Vamos para mais uma pergunta. Chegou para a gente uma dúvida pela nossa live no YouTube. Pessoal, os internautas que nos acompanham também participando. O Felipe Buono, de São Paulo, pergunta: podemos utilizar as plantas medicinais somente para tratamento ou também de forma preventiva? E quais plantas devemos ter sempre em casa? Dá para fazer uma farmacinha? Então, nós podemos ter plantas em casa, tomar sob a forma de chá, após as refeições ou no chá da tarde, isso não há problema nenhum. Uma coisa é tomar o chá, eventualmente. Outra coisa é o uso terapêutico das plantas medicinais, tá certo? Então, eu recomendo assim, quando nós vamos fazer o uso terapêutico da planta medicinal, a gente deve comprar a planta. Agora, ter a planta em casa para tomar o chá socialmente, eventualmente, né, um dia como hoje, por exemplo, é muito bem-vindo um chazinho. Isso pode, nós devemos ter. Eu mesmo na minha casa tenho várias plantas que gosto de tomar chá, né, mas só quando vou fazer um uso terapêutico eu compro a planta na quantidade suficiente para usar durante 15 ou 20 dias. As plantas, então, elas têm um uso terapêutico,
sim, tem, né, para você curar, para você tratar as doenças, mas também elas promovem, assim, elas previnem outros males. Então, elas são usadas dentro dessas duas dimensões, tanto preventivamente como terapeuticamente. Aproveitando ainda essa pergunta, doutor Emílio, se eu tenho o hábito de consumir chás de vez em quando, com essas plantinhas que a gente cultiva em casa, isso já torna também já faz parte um pouco dessa questão da prevenção que as plantas podem trazer? Sim, sim. Auxilia nisso? Sim, auxilia nisso, né? As plantas acabam ajudando, elas são úteis, é muito importante, ajudam a digestão, ajudam o sistema respiratório, né? Eu falo essas duas áreas que são problemas muito comuns, né? Então, ajudam às vezes a gente ficar um pouco mais tranquilo, mais sossegado, né? Você tomar chazinho de valeriana, de erva cidreira, né? De camomila, de capim-santo, inclusive aqui nos jardins aqui da Escola Municipal tem capim-santo, vocês podem tomar quando estão muito ansiosos aqui. Agora, aqui na escola, vai todo mundo procurar o capim-santo para fazer chazinho, né, durante o dia. Olha, corre escrever para a gente, que falta pouco para o programa acabar. Manda a sua pergunta por e-mail ou por WhatsApp, os contatos estão aí na sua tela. A gente quer fazer de tudo para responder ainda ao vivo aqui no programa, ok? A nossa produção está esperando. Bom, faça como as outras pessoas têm mandado para a gente, por e-mail, WhatsApp, pela live. E chegou aqui mais uma pergunta. A Ana Regina, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Santo Amaro. Ela quer saber quais os benefícios do chá de arruda e do louro. O louro, ele é um digestivo, né? Ele tem uma função bastante interessante para combater flatulência. Flatulência são gases intestinais. Então, o chá de louro, ele tem essa capacidade digestiva. E a arruda também, a função da arruda, a arruda atua tanto para sintomas respiratórios, secreção brônquica, assim, com pigarro, e ajuda a digestão. Ótimo. Bom, espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada pela sua participação, Ana Regina. E chegou mais uma, viu, doutor? O pessoal acompanhando a gente aqui por todos os canais, né? E também pela nossa live no YouTube. A Maria Norma, assistente social e terapeuta em Reiki, em São Paulo, ela também enviou a dúvida. Os cursos citados só podem ser feitos por trabalhadores do SUS? Os cursos citados, eu especialmente, gosto de trabalhar com grupos pequenos, não grupos grandes, porque nós fazemos oficinas práticas, as pessoas mexerem nos vasos, nos canteiros, nas enxadas, né? Então, é muito mais interessante trabalhar com grupos menores, porque as dúvidas aparecem mais, a gente pode dar mais atenção às pessoas. Mas, de um modo geral, por exemplo, quando a gente coloca 30 ou no máximo 35 pessoas no curso, a gente reserva cerca de 5 vagas para voluntários, para as pessoas que têm interesse, abertas à população. Então, não fazemos só fechado para os trabalhadores, fazemos prioritariamente para os trabalhadores, porém também abertos para as pessoas, outras pessoas com interesse nesse campo. E aí, normalmente, para essa pessoa ter acesso, ela fica sabendo pelo site da secretaria? Ela fica sabendo porque os cursos são todas as interlocuções que nós temos no âmbito das supervisões técnicas de saúde e das regiões, conhecem essas pessoas, trabalham com esses movimentos interessados nesse campo de conhecimento que está dentro das chamadas práticas integrativas. Então, elas já sabem e dão essas informações a essas pessoas. Pergunta do Peter Xavier da Cruz, sempre participa com a gente, ele é lá do Hospital do Servidor Público Municipal. Ele pergunta, existe uma maneira correta que devemos prestar atenção na hora de manipular plantas? Há plantas que podem ser adicionadas junto à comida? Olá, Peter. Então, mais
uma vez um prazer em responder uma pergunta sua. É o seguinte, evidente que o canteiro, né, a horta que de plantas medicinais, ele requer cuidados. A gente não pode qualquer hora retirar a planta do canteiro. Tem plantas que têm determinados horários específicos em que você retira a planta. Então, tudo isso a gente precisa aprender durante os cursos que a gente faz para os trabalhadores da saúde, orientando como manipular a horta de canteiro de plantas medicinais e a hora certa para fazer isso. Isso é muito importante. Em relação à alimentação, essa pergunta é bastante interessante também, porque toda vez que a gente começa a falar em planta medicinal, a gente fala em alimentação, em comida também. Já vem uma coisa associada, a planta com alimentação, né? E a gente pode sim adicionar plantas medicinais, consideradas medicinais, na alimentação. E é muito comum isso acontecer. Um exemplo muito frequente é o uso da alfavaca ou manjericão, né? Todo mundo gosta de fazer um pesto com manjericão e comer com pão, com macarrão. Isso é um hábito comum. Então, nós temos várias plantas medicinais, a hortelã, né, o tomilho, são elementos, são plantinhas que também são usadas, por exemplo, né, durante a alimentação. Mas tem várias outras plantas que também podem ser associadas e incluídas na alimentação, mas é importante ter esse conhecimento, portanto, fazer um curso, de repente participar desse curso que é oferecido na Secretaria. Sem dúvida. São diversas plantas, né? Uma outra planta muito comum que a gente usa na alimentação é o gengibre, né? O açafrão. Então, nós temos dezenas de plantas medicinais que podem ser usadas na alimentação. Ótimo. Peter, respondida aí a sua dúvida, obrigada pela sua participação, sempre aqui antenado no Formação em Debate. Tem mais dúvidas aqui, vamos para mais uma. A Rosa Maria Benedita da Costa, ela pergunta sobre as propriedades do anis. Então, o anis é uma plantinha que ela tem, essa planta tem diversos princípios ativos, como a maioria das plantas, né? Então, o anis tem uma substância muito interessante, que é um precursor da acetilcolina, que nós produzimos nessa planta, né? Tem óleos essenciais. Então, o anis a gente pode usar sob a forma de chá, e ele é recomendado como um antigripal, para combater os sintomas gripais que a gente tem. E também é considerado um combate os fungos, então é um fungicida, né? É isso aí. Rosa Maria, obrigada pela sua participação também aqui antenada no Formação em Debate. Vamos para mais uma, doutor Emílio? A Gláucia, da UBS Jardim Santa Maria, também enviou a pergunta. Ela gostaria de saber quais plantas medicinais trazem benefícios para o paciente com diabetes mellitus. Existe alguma indicação? Assim, nós temos um conjunto de plantas que beneficiam o metabolismo como um todo, o metabolismo corporal, né? E o diabetes, todos sabem que se trata de um distúrbio do metabolismo. Não existe, assim, um receituário pronto de plantas especificamente para combater o diabetes mellitus. Mas, de um modo geral, todas as plantas que melhoram o metabolismo, como duas dessas que eu acabei de mencionar, o gengibre e o açafrão, também acabam beneficiando os portadores de diabetes mellitus. O mais importante para aquelas pessoas que têm diabetes mellitus é uma orientação alimentar para o dia todo, né? Uma alimentação bem equilibrada, e que isso, evidentemente, o médico que acompanha essa pessoa pode dar, assim como a nutricionista e outros profissionais. Mas não existe, assim, propriamente um cardápio
de plantas que possam tratar, né, somente as plantas, o diabetes mellitus. Ok, só corrigindo aqui, o doutor me ensinou agora eu já aprendi que não é diabetes mellitus, é diabetes mellitus. Pode falar. Cláudia, obrigada, viu, pela sua participação e o pessoal do OBS Santa Maria também. Vamos para mais uma pergunta. Final do telefone 9320, a mensagem veio por WhatsApp, a pessoa pergunta, o uso terapêutico dessas plantas é bem aceito entre os médicos ou não? E por quê? Olha, hoje em dia as plantas estão cada vez mais sendo bem aceitas pela categoria médica e pela população em geral e pelos demais profissionais de saúde, farmacêuticos, nutricionistas e outros, né? As plantas, como eu já falei no período da manhã, elas têm um uso tradicional de milênios. E nós perdemos esse uso há algum tempo atrás e estamos resgatando. O movimento de resgate das plantas com fins terapêuticos vem acontecendo em todo o mundo, especialmente no mundo mais desenvolvido, né? O Japão, a Alemanha, a Europa como um todo vem resgatando muito o uso das plantas e dos fitoterápicos. E o Brasil também. O Brasil é um país especial nesse campo porque nós temos muitas plantas com características medicinais aqui entre nós. Olha, eu quero lembrar você que os nossos contatos estão sempre à sua disposição, viu? Você pode escrever para a gente durante ou após o programa. O que importa é que você não vá para casa com dúvida. Então, participe e mande o seu e-mail ou WhatsApp nos contatos que estão na sua tela. Vamos continuar com as dúvidas que a gente recebeu aqui. Essa também veio por WhatsApp, final 0981. A pessoa pergunta, podemos usar as plantas medicinais à vontade, sem correr risco algum? Não, absolutamente. Não é porque é planta medicinal, nós vamos usá-las à vontade. As plantas, elas são medicinais, porque elas têm uma influência grande no organismo, e nós precisamos aprender a usá-las com todo o critério, com todo o cuidado, conhecer a origem daquela planta que nós estamos usando e ter principalmente o diagnóstico correto para saber qual planta nós vamos usar. Então, esse cuidado a Secretaria Municipal da Saúde toma e a orientação que a gente vem dando aos trabalhadores da Secretaria, nós estamos orientando a forma de usar as plantas medicinais corretamente. Precisamos, sim, tomar cuidado, porque as plantas também elas têm suas contraindicações e precisamos saber como usá-las. Olha quanta informação importante a gente está conquistando, né, nessa Formação em Debate. E tem mais dúvidas aqui, vamos lá. 3144, afinal do telefone, que mandou a pergunta por WhatsApp. Como usar corretamente a planta medicinal? Bom, primeira coisa é a gente saber a que se destina a planta, né? Essa planta, ela é indicada para quê? Tá certo? Então, essa é uma questão fundamental. Segunda coisa é, assim, a gente saber a origem daquela planta, se aquela planta que nós estamos usando ela tem, de fato, princípios ativos, é uma planta bem cultivada, bem armazenada, bem cuidada, colhida na hora correta, porque isso faz a diferença, né? E, assim, no preparo da planta. Tem duas maneiras da gente preparar a planta medicinal sob a forma de chá. Um é infusão e outro é cocção. E a cocção é o cozimento da planta. Então, nós temos que cozinhar as plantas que precisam ser cozidas e deixar em infusão aquelas que não serão cozidas. E daí usar corretamente, de um modo geral, uma xícara de chá 3 vezes ao dia durante 15 ou 20 dias. Isso é o uso correto do ponto de vista medicinal de uma planta medicinal. Lembrando que cada caso é um caso, né, doutor? Sem dúvida. Então vamos continuar com as dúvidas. Vamos lá, tem mais uma aqui. 0941, ao final do telefone. O uso dessas plantas, até como chás, em crianças e bebês, é segura?
É o seguinte, em crianças, vamos considerar crianças, as crianças que têm acima de 12 meses de idade, e os bebês até 12 meses, né? Os bebês, assim, os recém-nascidos, a gente recomenda o leite materno, sem dúvida, até os 6 meses de idade. E depois dos 6 meses, aquela vai gradativamente incorporando os outros alimentos habituais, né, na alimentação da criança. Então, com bebê, eu não tenho muita experiência em usar planta medicinal. Em crianças, sim, crianças com 1 ou mais anos de idade, a gente pode usar respeitando a dose. Então, ao invés de uma xícara de chá cheia 3 vezes ao dia, a gente dá menos, porque a dose tem importância nesse caso. Ótimo. Recebemos uma pergunta pelo Facebook. A Lucila Gouveia, doutor, pergunta: quais plantas são mais recomendadas para amenizar a retenção de líquidos no período da TPM e como usar? Então, tem uma planta que ela tem um efeito diurético potente e elimina muito líquido, faz urinar bastante. E essa planta tem também potássio. Então você vai perder líquido, mas você está ingerindo potássio, que é o dente de leão, tá certo? Então, se uma pessoa, tem muitas mulheres que ficam, de fato, durante a menstruação, retém líquido, ficam inchadinha, né? Ela pode tomar um dia antes de começar a menstruar e durante a menstruação, 3, 4 dias, uma xícara de chá, tá certo? 3 vezes ao dia, né? Ela vai fazer bastante xixi, vai perder líquido, vai desinchar. Ótimo. Lucila, obrigada pela sua pergunta aqui, participando do Formação em Debate, viu? Seja bem-vinda sempre conosco. Vamos para mais dúvidas que a gente recebeu. 5049, o final do telefone, que mandou por WhatsApp. Quais plantas estão indicadas para a saúde bucal e para tratamentos dermatológicos? Existem também indicações para esses 2 tipos de tratamento, doutor Emílio? Então, existem plantas, sim, indicadas tanto para a saúde bucal como para a pele, né? Que as aplicações são bochechos ou são cataplasmas, mas a gente precisa reconhecer qual é o problema. Nós não podemos, assim, citar o uso de plantas, porque isso corre o risco das pessoas passarem a usar sem o devido diagnóstico. Então, tanto para os problemas de saúde bucal, né, quanto para os dermatológicos, a pele é o maior tecido do corpo humano, nós precisamos tomar cuidado e indicar exatamente a planta mais correta, tá certo? De um modo geral, eu posso dizer que as substâncias das plantas que se usam mais para a pele são aquelas ricas em mucilagens. E aquelas para as mucosas, como a saúde bucal, são aquelas mais ricas em taninos. Mas a gente precisa ver quais são os problemas que estão acontecendo nesses casos. Ótimo, o uso indevido pode ser prejudicial e não é isso que a medicina, né, preza. Exatamente. Bom, a gente tem mais dúvidas aqui, vamos para mais uma pergunta. 7899, ao final do telefone, a pessoa pergunta: gestantes podem usar essas plantas? Há alguma que deve ser evitada? Então, as gestantes, elas podem sim usar plantas medicinais, evidentemente. As gestantes usam medicamentos químicos, né, que são industrializados, quando são necessários. Então, as plantas medicinais também podem ser indicadas às gestantes. Mas a gente precisa saber qual é o problema da gestante e indicar corretamente, né? Como nós já falamos. As plantas, elas têm suas indicações e contraindicações. Então, nós podemos tratar vários problemas relativos às gestantes com o uso de plantas medicinais. No entanto, nós precisamos ver do que se trata. Okay, então, tá certo? mesmo com as gestantes,
é necessário fazer uma avaliação, um exame para que seja direcionado corretamente. Sem dúvida, né? As plantas, de um modo geral, elas são muito mais próximas do genoma, né, das nossas características genéticas, do que os medicamentos que são industrializados. Elas, de um modo geral, são menos agressivas. No entanto, todo cuidado também precisamos tomar. Olha, doutor Emílio, chegou uma pergunta agora, na verdade 2 perguntas. Quem nos enviou foi a Tereza Ribeiro, da UBS AMA Integrada Sacomã. O pessoal da UBS AMA Integrada Sacomã, obrigada pela participação. Bom, eu vou fazer as 2 perguntas, o senhor responde da melhor forma, o que for achar melhor. Ela pergunta primeiro, a infusão do agrião pode ser abortiva e prejudicial para as vias urinárias? E a segunda pergunta, a fruta noni, não sei se assim se pronuncia, pode ser usada após procedimento cirúrgico para ajudar no processo de cicatrização? Ó, Tereza, eu não sei responder essa pergunta e vou consultar e com o maior prazer enviarei o mais rápido possível uma resposta para essa dúvida sua, né? O agrião eu costumo, às vezes, quando fico gripado, fazer um suco de laranja, umas folhinhas de agrião, né? Bato no liquidificador, coo, é muito interessante para as vias respiratórias. Mas eu não sei dizer se a infusão do agrião tem um potencial abortivo ou não. Então, vou pesquisar isso daí. Então, olha, Tereza, obrigada pela sua participação. Pode ficar tranquila, viu? A gente encaminha a dúvida e você não vai ficar sem resposta, porque aqui no Formação em Debate a gente tem esse compromisso. Vocês participam e a gente, claro, envia sempre esse retorno para vocês. Olha, ainda tem alguma dúvida aí? Falta esclarecer alguma coisa? Então, faça como todos esses colaboradores que têm enviado suas dúvidas. O tempo está acabando, mas ainda dá para participar. A nossa produção está pronta aqui, esperando a sua mensagem. Os contatos estão sempre aqui na sua tela, à sua disposição. Enquanto isso, a gente vai respondendo outras dúvidas. Vamos lá. 3291, final desse telefone que mandou a dúvida. Onde podemos aprender a usar as plantas medicinais? A SMS organiza cursos sobre as plantas? Então, nós estamos todos os anos organizando cursos sobre o uso das plantas medicinais. Isso fazemos com o maior prazer. E hoje mesmo, esses dias, a Secretaria do Verde, também em parceria com a Secretaria da Saúde, vem fazendo um curso de planta medicinal e de fitoterápicos que vem ocorrendo todas as sextas-feiras lá na Uma Paz, no Parque do Ibirapuera. Esse é um curso um pouco mais longo, ele tem cerca de 60 horas em média. Nós, da Secretaria da Saúde, quando organizamos os cursos, eles são um pouco mais curtos e são, assim, eminentemente práticos. E fazemos em parceria com a Secretaria do Verde, com a Escola de Jardinagem da Uma Paz, onde participam biólogos, engenheiros agrônomos de lá e nós da Secretaria Municipal da Saúde. O ano que vem, nós faremos 2 desses cursos, pelo menos 2, um no primeiro e outro no segundo semestre. E os trabalhadores da Secretaria Municipal da Saúde, com certeza, ficarão sabendo como ficaram os outros cursos que já foram organizados. Então, olha, só para reforçar, se você aí, trabalhador da Secretaria Municipal da Saúde, tem interesse, fica ligado, fica antenado com essas divulgações para que você não perca a próxima edição desse curso tão importante. Vamos para mais uma dúvida? Será que a próxima é a sua? Vamos lá? Vamos ver? Essa também veio por WhatsApp, final do telefone 4354. A pessoa pergunta por que hoje em dia se fala tanto em plantas medicinais, se temos o que é de mais moderno e avançado na medicina. Em primeiro lugar, porque assim, os países mais avançados do mundo vêm estudando as plantas e vêm reconhecendo o valor terapêutico das plantas medicinais.
E isso vem acontecendo também pelos pesquisadores brasileiros, não só nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Em segundo lugar, que a nossa população, ela está, assim, a idade da população vem avançando. A população brasileira vem crescendo, o número das pessoas mais idosas, um número bastante volumoso. Essas pessoas acabam, durante muito tempo, tomando os remédios, os medicamentos que a nossa medicina convencional prescreve. E ficam cansados de tomar tantos remédios. E, o uso crônico dessa medicação pode, em algumas circunstâncias, trazer prejuízos à saúde. Então, as pessoas, a própria população em geral, está resgatando, está procurando, né, usar as plantas medicinais. E os profissionais de saúde também estão querendo conhecer o uso, se apropriar desse recurso, desse, vamos dizer, valioso recurso que são as plantas medicinais. Então, tem 3 grandes fatores. O próprio avanço tecnológico mostrando a importância das plantas, a população querendo usar as plantas e os profissionais de saúde se interessando por esse recurso. Então, tudo está confluindo aí para a gente resgatar o uso das plantas com valor terapêutico. Ótimo, mais uma dúvida esclarecida. Olha quanta informação importante, né? Vamos para mais uma pergunta? Essa também veio por WhatsApp. Porque hoje é muito importante resgatar o conhecimento e o cuidado com as plantas. Acho que a gente acabou de responder um pouco sobre isso, né, doutor Emílio? Tem algo a acrescentar? Não, eu poderia acrescentar o seguinte, que quando nós começamos a trabalhar com plantas medicinais, a gente começa a prestar atenção na terra, na água, no ar e nos adubos, aquilo que a gente, e nos cuidados que a gente tem que ter com a planta. É muito importante, hoje em dia, a gente voltar o nosso cuidado para as plantas, porque quando você começa a tomar cuidado com isso, você começa a prestar muito mais atenção na natureza, né? E o que vem acontecendo com a natureza, com a terra de um modo geral, né? Nós estamos com o ar poluído, com a água de uma qualidade duvidosa, com a terra também com problemas, com os alimentos com muitos agrotóxicos. Então, você começar a trabalhar com planta, a gente começa a ter muito mais cuidado, muito mais interesse em cuidar da terra, do ar, da água, da alimentação. Então, abre-se um leque enorme de possibilidades, né, e de estabelecer, inclusive, conexões com outros setores interessados no cuidado do meio ambiente e, enfim, de todos nós, porque nós, no fundo, todos nós somos natureza. Então, isso para mim é a questão mais importante. É fundamental, né? Vamos para mais uma pergunta. Essa também por telefone, final 0967, veio por WhatsApp. É certo comprar plantas medicinais em saquinhos nas feiras livres, aquelas famosas barraquinhas, né? Ou podemos usá-las terapeuticamente? Ou não, desculpa, doutor, ou não. A pessoa pergunta se podem ser usadas essas plantas terapeuticamente. Então, nós não recomendamos que as pessoas comprem plantas nas feiras livres, nos saquinhos, assim, sem identificação, sem ter a assinatura, a responsabilidade de um farmacêutico, sem ser liberada, autorizada a sua venda pela vigilância sanitária, né? Nós não recomendamos porque não sabemos a origem dessa planta. A planta pode ter toda a qualidade, ter sido tomado todo o cuidado, mas nós não podemos garantir isso. Então, na condição de profissional da saúde, nós não podemos fazer essa recomendação. Várias questões respondidas e assim encerramos o programa de hoje. Doutor Emílio, mais uma vez, obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado, Kellen, a toda a produção aqui da escola e nós, da área técnica das práticas integrativas, estamos sempre à disposição de vocês e de toda a rede.
Obrigada. O Formação em Debate fica por aqui. Até o próximo programa.